Bom dia de salvação em Cristo Jesus, que Deus abençoe a tua casa, a tua família, os teus celeiros, que Deus seja contigo, né? Eu queria muito louvar o Senhor, mas não estou podendo, né? A minha voz está muito ruim, ainda continuo, ainda estou me restabelecendo, né? Ainda não estou totalmente curada, mas eu quero deixar aqui para os irmãos, né? É um louvor, que é um poema. Todo louvor, né? Toda adoração é um poema que nós declaramos ao Senhor. Então, já que eu não posso louvar, já que também não sei também, né? Vou deixar aqui, né, esse poema, que é da harpa cristã, né? Pensando em Jesus, né? Muitas vezes nós ficamos preocupados com o desemprego, com as nossas responsabilidades, ficamos meio depressivos, né? Ficamos depressivos, entramos numa fase de depressão, entramos numa fase de angústia, de preocupações e de ansiedade, porque como eu vivi a minha vida literalmente sempre sozinha, né? A única pessoa que me auxiliava era minha mãe, e depois, né, eu tive a ajuda de Deus, né? Quando no meu processo de desemprego, eu sempre procurava desenvolver alguma atividade que eu já sabia, como era costurar. Aí eu não ia costurar, né? Eu ia consertar roupas, né? Fazer conserto de roupas, ia fazer uma encomenda de bem casados, né? Doava o meu trabalho ou pedia para alguém, para as pessoas, né, que estavam precisando comprar o material, eu doava a minha mão de obra, abençoava também, fazia caldo, fazia empadinha, bolinho de aipim, né? Procurava, né, os amigos, né, me doavam material e eu executava para, né, sempre Jesus nunca me desamparou. E assim, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. E nós precisamos estar em movimento, né? Eu sei que nós estamos, né, o nosso país, a nossa nação, a gente está passando pelo momento difícil, né, a qual a estatística, a qual nos jornais dizem, taxa de desemprego diminuiu, mas não é isso que é a realidade, né? Eles estão querendo fazer isso, não sei por quê, porque a realidade é que tem tantas pessoas, os jovens principalmente, que precisam de uma oportunidade. E as pessoas também, quando chega assim, vai chegando uma certa idade, os 45, 50 anos, o mercado de trabalho já não está tão aberto. E quando nós não temos uma profissão, e mesmo tendo profissão, já está difícil. Quando nós temos uma profissão, o nome da profissão faz tudo. Quando nós temos essa profissão, faz tudo. Muitas vezes nós encontramos dificuldades também. E quando as pessoas têm uma profissão específica, só sabe fazer aquilo, fica mais difícil ainda, né? E muitas vezes moram longe, né, da onde há oportunidade, aí não se dá o vale transporte, há uma dificuldade. Mas nós temos que crer num Deus todo-poderoso, que tudo pode, que Ele vai suprir as nossas necessidades, que Ele vai, né, porque na palavra de Deus diz, né, Davi fala, né, nunca vi um justo mendigar o pão e um justo passar fome, né? Então, nós temos que crer nessa palavra do Senhor. Eu já tive processos, sim, já passei por depressão, por angústia, desespero, porque era eu e meu filho, né? E criança muitas vezes não entende, né? Mas o meu filho, ele aos 16 anos, ele já queria trabalhar, né? Consegui tirar os documentos dele, mas Deus disse não. E eu aceitei o não de Deus, né? Porque eu sabia que se Deus estava falando não, porque não era a hora
não era o momento, né? Eu comecei a trabalhar cedo, mas era em outra época, em outro tempo. Hoje em dia, nossos filhos têm que ser bem orientados, né? Porque o mundo está aí para abraçar os jovens inexperientes, e quando ele sai de casa para trabalhar, ele não tem experiência de nada. Então, a primeira oportunidade, né? E muitas vezes a influência, né, é maior do que ele consegue influenciar as pessoas, né? Assim, o influenciador é muito maior do que a influência que tem dentro de nós. Precisa ter uma personalidade muito forte. E mesmo quando o jovem começa a trabalhar, ele quer aprender, ele quer fazer amizade, ele quer ter um bom relacionamento com todos. E muitas vezes eles se perdem, né, nessa ocasião. Mas aqui tem dois louvores aqui que eu gosto muito, que é para mim é uma motivação, e tem também o 8, que diz que Jesus é o nosso amigo. Cristo é o nosso amigo fiel, né? Nas lutas de cada dia, Cristo nunca nos deixa só, pois Ele é o meu seguro guia, Ele só, aleluia. Não há amigo mais nobre e digno o pecador perdoar nela. Muitas vezes, quando nós estamos num estágio assim, nós achamos porque nós pecamos, porque nós erramos, nós começamos a nos acusar de muitas coisas, né? A nossa mente fica vagueando, né? E nele, em Jesus, nós temos um firme guia. À noite, ele nos enche de alegria, né? Porque o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Amém? Então vamos meditar aqui juntos, né? Nas horas que passo, pensando em Jesus, as trevas disfarçam, buscando a luz. Que horas de vidas tão doces para mim. Jesus me convida que eu suba para si. Da vida voando, sem nenhum temor, acima buscando o véu, o amor. Que doce ventura, que aspecto feliz, que nova natura minha alma bendiz. Do mar o bramido, da brisa o lagor, da ave o carpido, de doce amor, que falam sentidos, acordes do céu, me traze aos ouvidos os hinos de Deus. Minha alma ansiosa já quer percorrer a senda gloriosa que eu hei de ver. Que coisa tão bela, ó que luz sem véu, Jesus me revela mistérios dos céus. Muitas vezes nós não entendemos o momento que estamos passando, porque está abatida, ó minha alma, porque se abate dentro de mim. É o momento que a pessoa se encontra pensativa, se encontra que volta para si, né? Muitas vezes se condenando, se maldizendo de si mesmo. Eu sou um fracasso, eu não consigo isso, eu não consigo aquilo, eu não consigo vencer o meu eu não consigo vencer a minha pressão alta, eu não consigo vencer essa dor na coluna, eu não consigo fazer isso. Mas muitas vezes nós não pensamos, mas lá atrás nós não nos cuidamos da nossa saúde, né? Quando nós somos jovens, nós não observamos, nós estamos tão acelerados, a adrenalina é tão grande que nós não observamos os sintomas do nosso corpo, porque o nosso corpo, ele dá sinal. Os sinais são muito leves, são lentos, e outros, os sinais é violento, né? Mas esses violentos é o perigo, né? Quando ele dá esse violento, ele já vinha avisando. Mas você, né, na adrenalina da idade, da vida, na curtição, não sei, né, a vida de cada um, você não percebe, né, você não observa os seus sentidos.
Aí quando chega a idade, né, aí que nós passamos, né, a observar, epa, aí como a ficha começa a cair, né, que as coisas vão, os sintomas vão ficando mais fortes e nós precisamos, né, observar o nosso corpo que não é normal. A dor de cabeça é um sinal de alerta. Se você está sentindo dor de cabeça, teu corpo está avisando que alguma parte dele não vai bem. Geralmente é o psicológico, é a preocupação, ansioso com um trabalho novo, com uma prova que vai fazer, com um concurso, né? E muitas vezes são os sonhos, nossos sonhos, fica tão aflorado que nos deixa assim meio agitado, né? A alma fica agitada dentro de nós. E nós precisamos buscar o Senhor em todo tempo, né? Porque agora mesmo, há pouco tempo, né, eu vivi uma fase muito agitada, mas eu sempre fui aos pés do Senhor. Eu não fiquei com depressão, não fiquei, a minha pressão ficou alterada até, mas eu não fiquei com depressão porque eu tenho Jesus, né? Porque toda manhã eu vou aos pés do Senhor e peço ao Senhor força, peço ao Senhor ânimo doble, peço ao Senhor para tocar no meu corpo, do alto da minha cabeça, a planta do meu pé, tocar nos meus 25, são 5 sentidos, mas eu já exagero, né? 25 sentidos, Senhor, toca nos meus 25 sentidos, Senhor Deus, cura, Senhor, toca aí, vou dizendo as áreas aonde dói, aonde eu estou sentindo alguma coisa, Senhor, toca lá, Senhor, derrama do teu bálsamo, Senhor, me cura, me restaura a minha saúde mental, física e espiritual, porque é a mente, né? O adversário, né? Muitas vezes a gente não estamos na vigilante, porque o Senhor manda a gente vigiar e orar, a gente ora, prega muito bem, faz tudo, né? Com ousadia, com autoridade, mas nós não vigiamos a nós mesmos. Então, nós acabamos falhando nessa parte. Então, é onde ali ó, que o adversário aproveita, né? Atinge a nossa mente, as nossas emoções. Todo dia eu oro pela minha saúde psicológica, minha saúde emocional, a minha saúde física, né? Porque eu sei que sem saúde eu não posso fazer nada. Mas com saúde eu posso todas as coisas em Cristo Jesus. Amém? Irmãos, essa mensagem que eu tenho hoje para vocês, né? Assim, quero compartilhar, não é tanto para vocês, né? É mais assim, para mim, né? Porque muitas vezes eu ouço, eu tenho tenho uma amiga em Nova Iguaçu, né? Que ela é assim, tipo, ela é, como é que ela é, Jesus? Ela é intercessora de oração e ela está num grupo que cuida de famílias, que visita lares, faz oração. Então, sempre tem uma dificuldade de alguém, ela tá sempre, né, me ajuda nisso. Val, você pode me socorrer, me ajudar. Então, assim, eu tenho isso assim comigo, embora assim a gente tem que vigiar, né? Mas eu creio que, se Deus permite, se nós temos condições e nós não ajudamos, embora nós temos que vigiar. Porque muitas vezes as pessoas vêm, né, com a cara de sofredor, disso, mas buscando ajuda, tá se vestido numa capa de... É um lobo vestido em capa de cordeiro para nos enganar, mas que o Espírito Santo, né, esteja no meio de nós, que o Espírito Santo venha nos sinalizar para que nós não venhamos cair em engodo, né? Que a gente estende as mãos, muitas vezes nós tiramos, né, para abençoar pessoas, abençoar vidas, e as pessoas não correspondem, né? A gente não vê as pessoas desenvolverem os seus talentos, né? Nós vemos as pessoas depois. Eu estou falando isso porque já aconteceu comigo. Eu já acolhi uma pessoa, né, que se dizia missionário, que eu tinha um espaço, né, e acolhi a pessoa e ia para a igreja comigo, fazia um trabalho maravilhoso, mas bebia de vez em quando, né?
bebia e eu percebi que não ia ficar legal, que a pessoa que bebe, né, a pessoa, mas mesmo assim, mesmo a pessoa não perde totalmente a consciência, não, mas tem outros que se aproveita da bebida, né, para fazer graça, né? Ele nunca fez graça, não, né? Ele estava assim, ele falava pouco e eu observava, né, o estado da pessoa. Quando a pessoa, aí passou um tempo, a pessoa ficou sóbria e eu pedi o espaço que eu ia precisar para alugar, né? E a pessoa saiu e me agradeceu e não me deu problema, né? Graças a Deus, né? Graças a Deus. Mas tem outros, né, que querem até se adonar do teu espaço, da sua boa vontade. Por isso que nós temos que vigiar. Nós temos que orar antes de abençoar. Nós temos que perguntar ao Senhor. Senhor, é para fazer? Pergunta 1, 2, 3 vezes. Porque quando eu vim aqui para Jacarepaguá, Deus usou 3 profetas, que era para mim, que eu fiquei, foi me feita a proposta e eu fiquei na dúvida, né? Porque eu teria que largar minha casa, sair, deixar meu filho, ficar a semana toda fora. Primeiro eu fiquei uma semana, aí foi indo, né? Fiquei por quinzena, então a coisa complicou, né? E eu ficava muito angustiada. Mas assim como foi Deus que mandou, Deus que determinou, então eu vim, né? Eu vim, obedeci, preferi obedecer a Deus. E Deus me abençoou. Quando eu orei muitas vezes, aqui nesse cantinho aqui que eu estou sentada, que eu separei aqui, que a casa é grande, esse cantinho de oração, eu dobrava o meu joelho e chorava: Jesus, quanto tempo, Senhor, quanto tempo eu tenho que ficar aqui? Quanto tempo eu tenho que ficar aqui? Eu acho que, eu acho não, eu tenho certeza, essa foi a minha primeira missão que Deus colocou para mim, determinou para mim fazer, né? Porque as outras coisas assim já aprendi, né? A interceder, a orar, a visitar lares, a fazer evangelismo na rua, nunca sozinha, né? Sempre acompanhada de 2 ou 3 irmãos. E principalmente mulher, não deve evangelizar sozinha, tem que estar sempre com 3 ou 4 pessoas juntos para evangelizar, né? Tudo isso a gente aprende, né? E estou aqui, né? Eu creio que aqui foi uma escola, né? A qual eu fiquei assim, me sentindo presa, né? Tolhida da minha liberdade que eu tinha antes. Mas eu venci, né? Foram 3 anos, fazia uns 3 anos, né? 3, caminhando para 4, né? Eu estou aqui. E para a honra e glória do Senhor, né? O Senhor me abençoou, porque quando eu estava já pensando vendo que chegou o meu tempo, né? Ninguém falou que chegou o meu tempo, não. Eu que determinei no meu coração, né? Segundo a vontade de Deus, que estava no tempo de eu sair, partir, né? E assim Deus me abençoou, né? Deus enviou um varão, porque eu tinha falado com o Senhor que eu era frustrada nessa área, mas também eu não queria mais, que eu já tinha tentado, dado com burros na água, né? E eu não queria mais. Deus enviou um varão, né? Para estar ao meu lado, para me auxiliar, para me ajudar, para me estender a mão, né? Para estarmos juntos na obra, no mesmo propósito, né? Porque foi isso que eu pedi a Deus muito, muito tempo, né? Nossa, quando eu aceitei Jesus que eu pedi isso a Deus. Mas depois disso eu tive duas experiências muito desastrosas, que eu vi que muitas pessoas estavam na igreja não pela obra, não amando a Deus, como Deus diz: amai a tua igreja, né? Amai a Cristo, amai, seguir o mandamento, amar primeiramente a Deus e ao teu próximo como a ti mesmo, né? Estava decepcionada e prove a Deus, né? Deus enviar. E assim, né? Estou nessa caminhada para a honra e glória do Senhor, né?
grata ao Senhor. Tenho passado dificuldades, tenho passado problemas, situações, mas eu estou na direção de Deus, fazendo aquilo que apraz o coração do Senhor. Amém? Deus abençoe a tua casa, os teus celeiros, a tua família. Que Deus seja contigo por onde você andar, que tu seja bênção. Que você continue, enchendo o teu tanque espiritual todas as manhãs. Que você continue, lendo, absolvendo a tua bula, o teu manual. Porque nós precisamos ser cheios da palavra de Deus. Nós precisamos estar revestido com as armaduras do Espírito Santo. E nós só vamos nos revestir com as armaduras de Deus quando nós buscarmos com inteireza de coração, quando nós meditarmos na sua palavra e quando obedecermos verdadeiramente a sua lei. Porque obedecer é o princípio da sabedoria. Seja um servo sábio, obedeça a palavra de Deus. Amém? Glória a Deus. Aleluia, a paz do Senhor, um dia abençoado em Cristo Jesus.